Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, Tulap. E hoje, dando sequência ao nosso renascimento da Páscoa, vamos falar de Oxóssi. E hoje nós vamos contar histórias de Oxóssi, grande rei, aquele que fala mais alto, o que arô. Hoje nós vamos falar sobre o movimento de Deus que nos dá a direção. Vamos falar de movimento de Deus que nos permite a compreensão das coisas, afinal de contas, o conhecimento nos liberta das mentiras, ilusões e ignorâncias, graças ao nosso Pai Oxóssi. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de ir lá buscar a pipoquinha, o docinho, o pé de moleque, é paçoca, pra gente, porque essas lives da Páscoa pressupõem comunhão, e a comunhão tem muito a ver com comemorar, ou seja, trazer alguma coisa à nossa boca, né? Então, para que a gente possa celebrar a vida. Pessoal, então a gente tem feito essa semana uma maneira um pouco mais lúdica. Essas lives de segunda a sexta-feira, nós vamos fazer uma live em que a primeira parte é o momento da gente conversar, contar histórias. Então é o momento da gente curtir aquele momento, né? Curtir o momento como se a gente estivesse juntos numa sala, estivemos juntos num pátio, num terreiro, sentados em volta de uma árvore sagrada, em volta de uma grande fogueira, a celebrar a vida, a celebrar um momento de união e de esperança. E é isso que é a Páscoa, né? Esse é o momento em que a gente vai sentar em volta desta fogueira de amor e vamos partilhar histórias, contar um pouco sobre Oxóssi, para entrarmos no reino de Oxóssi. Então a gente vai imaginar que a gente está todo mundo junto, sentado juntos, né? A gente conseguiu vencer a pandemia pelo caminho da solidariedade, pelo caminho da comunhão, pelo caminho da vacina, né? Que é o caminho que se mostra a única maneira, além do isolamento e distanciamento social, de frear esta pandemia. Então, que a gente consiga isso, para juntos podermos estar sentados. Mas neste momento é muito gostoso porque a gente consegue estar ao mesmo tempo em Paranaguá, Morretes, em Matinhos, no litoral do Paraná, em Londrina, no norte do Paraná, em Curitiba e região metropolitana, capital do Paraná, em São Paulo, São José do Rio Preto, Campinas, estamos em Porto Alegre. Ao mesmo tempo que nós temos nossos irmãos e irmãs que estão em Fortaleza. Então, este momento também é lúdico e maravilhoso porque nos permite estarmos juntos, mesmo estando a tantos milhares de quilômetros de distância. E é muito gostoso a gente estar junto, né? Isso é maravilhoso. Então hoje, pega lá suas coisas, senta na redinha, deita na rede, senta no sofá e vamos ter uma noite de muito axé. Vamos iniciar a nossa conversa pedindo a Deus e aos orixás que estejam conosco, que Exu abra os caminhos para que a comunicação entre Deus e nós, seus filhos e filhas, possa acontecer de maneira mais gostosa, divertida e verdadeira possível. Nós começamos esse processo da Páscoa com a ideia de buscarmos o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva à verdade. Então falávamos do Pessach, que é a Páscoa judaica, que celebra-se há 3.500 anos, que nada mais é do que a celebração, a comemoração e marco importante de como Deus nos dá o caminho da liberdade. A gente não pode tirar isso da cabeça em nenhum segundo, né, desse processo de Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa ela existe para que nós, seres humanos, possamos entender e compreender a vitória da vida. Temos que lembrar a história da lagarta, da borboleta que nós falávamos ontem, lembrar da história de Nanã, que é a anterioridade, Ogum, que dá essa pujança, essa determinação e perseverança. Lembrarmos desse processo que nós estamos chegando e não esquecermos que tudo isso só é possível e só é válido se nós entendermos o que Jesus quis nos dizer com a Páscoa, que é o caminho. Pessach é caminho. Caminho para onde? Porque caminho pode ser caminho para o inferno, né? Vamos dizer assim. Mas é o caminho para a liberdade. Ele inicia-se quando o povo judeu é libertado da escravidão no Egito Antigo. Então, a ideia de Jesus é mostrarmos para nós que o caminho tem que ser sempre voltado para libertar as pessoas, para libertar as almas, para libertar a humanidade do jugo da opressão, da violência, do negacionismo, né? Libertar os homens e as mulheres deste processo de escravidão. Hoje, moderno, é um pouco diferente da época de Jesus, com certeza.
mas ele tão nefasto quanto, porque antes a gente podia falar que a pessoa era escrava, e hoje? Hoje, são, além dos inúmeros casos, né, de situações análogas ao escravo, à escravidão, nós somos escravos de um processo que tem nos ferido a alma. E é isso que a gente vai buscar, né? A liberdade. E hoje, Regina e Ana Paula, tudo bem? Seja bem-vinda, Franciane. A Jane dizendo os nossos dogs, né? Hoje é um dia importante, porque eu estava falando de borboleta ontem, né? E hoje simplesmente foi uma inundação de borboletas. Amarelas, laranjas, monarcas, a 88, ou seja, foi maravilhoso, né? Como se Ansan dissesse, axé, vamos te abençoar, e eu só posso agradecer a Deus por isso. Então, pensando neste caminho, a gente não pode esquecer do caminho. Caminho da liberdade, que é o caminho pascual, é o caminho da Eucaristia. Porque pensar que Jesus, né, caminhou para Jerusalém, sabendo que iria passar por tudo que passou, e ele então chega para entrar em Jerusalém, ele fala, espera um pouquinho, vamos entrar no domingo. Por que ele escolheu um dia? Porque era o domingo de Ramos, tinha toda uma liturgia, então Jesus entra cavalgando sobre um burrico, e o domingo de Ramos estava preparado, né? E isso se torna uma coisa importante, porque Isaías tinha anunciado que o Salvador chegaria montado em um cavalo ou num animal, num muar, né? E as folhas cobririam os seus pés. E isso acontece naturalmente. Essas profecias que Jesus vai trilhando, elas vão se encantando. E Jesus faz um ápice, que é a comunhão. Então, um pouquinho antes dele ser capturado, né, por traição, ele corta o pão. Por isso que eu falei do pipoca, do pé de moleque vocês hoje, né? Ele corta o pão e divide com os seus irmãos, que são os apóstolos e discípulos. E naquele processo de divisão, né, de comunhão, ele transforma o pão em vida. Ele diz, quem come este pão come a minha vida. Ele ali estava anunciando que ele estava partilhando não aquele trigo assado, ele estava partilhando a sua própria existência. E é este o sinal que nós vamos trabalhar durante toda a semana, que é o ato de partilha, o ato de comungar. Comungar não é um evento da igreja católica ou de outras igrejas. Comungar é dar o que você tem de mais importante. Então, se eu comungo, eu mantenho o mesmo princípio, a mesma lógica. Então, se eu for comungar com Cristo, não estou comungar com Cristo e defender posse de arma. Não estou comungar com Cristo e dizer que eu sou favorável à pena de morte. Eu não posso comungar com Cristo e dizer que tem problema se algumas pessoas morrerem, porque isso é oposto. Comungar significa andar sobre a mesma trilha. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E este caminho, por isso que eu vou bater nessa tecla várias vezes, tem muito a ver com Oxóssi. Nós falamos de Ogum, mas Oxóssi é aquele que dá a direção. Ele aponta, fala, por isso é uma flecha, né? O flecheiro apontando. Esta é a direção. Quando você vai em algum lugar e está escuro e de repente acabou a luz, os pontos de saída são iluminados com uma flecha. Já perceberam? Os fluxogramas de tantas empresas, flecha. A flecha indica direção. Então, direção, quem dá a direção? Oxóssi. Então a gente está no meio da mata. Uma mata fechada, a gente não sabe onde é o norte, onde é o sul, aonde é o leste, aonde é o oeste. Ficamos aflitos, que caminho iremos tomar? Estamos perdidos. Olhamos um para o outro e nada. Então rezamos. E Oxóssi aponta a direção. A mata estava escura, um anjo iluminou, o centro da mata virgem, foi seu Oxóssi quem chegou. Mas a gente vai continuar. Então ele iluminou a mata. Eu estava perdido, estava no escuro da minha existência, mas Oxóssi, com sua flecha flamejante, me mostra a direção da minha existência. Então ele é o Senhor das vocações, ele é o Senhor do conhecimento, ele é o Senhor catequista que mostra o caminho que vai a Deus. Então ele indica aonde nós devemos seguir. Quando nós encontramos este caminho, a gente fala, Ogum, não me deixa sair, pelo amor de Deus, né? Então Oxóssi é esse processo
em que nos indica direção. Certo? A gente vai colocar essa marca de direção, é um dos pontos que nós vamos rezar hoje. Então, direção, quem aponta a direção, quem dá sentido aonde nós devemos caminhar é o nosso Pai Oxóssi, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Nesse processo todo, a gente vai fazer o seguinte pensamento. Então, primeiro, processo, direção, eu vou cantar alguns pontos, vocês contarem, eu vou cantar depois. Oxóssi no mito, então, direção, é aquele que aponta, aquele que mostra aonde nós devemos ir. Oxóssi, ele é o orixá da providência divina. Então, quando a gente fala assim, Deus provê, providência divina significa que a fé é que não nos vai faltar o alimento da alma, o alimento da mente, o alimento do corpo. Essa providência divina, que às vezes é o trabalho, às vezes é um irmão, uma irmã, um amigo, um parente, um vizinho, uma boa alma que nos fornece no momento em que mais precisamos. Esta é a mão de Oxóssi, que cria o sustento da nossa existência. Ele é o Senhor da providência. Ele é o Senhor das ervas na Umbanda, né? Nós temos Ossan, a orixá das cultos de nação. Ela é a responsável pela manipulação das ervas, da medicina herbária. Na Umbanda, Oxóssi assume também este papel. Senhor de todas as massas, Senhor de todas as florestas e Senhor dos povos originais. Por isso que falar em indígena, pum, lembra na cabeça Oxóssi, né? Falou de caboclo na Umbanda, pum, Oxóssi. Então ele tem toda essa relação. Mas isso a gente vai deixar na nossa... É importante a gente saber, por isso que eu não vou falar muito sobre isso, mas eu preciso dizer sobre outras características. Direção, é aquele que dá direção. Ele é o flecheiro, e aí nós vamos falar por que flecheiro, e é o caçador. É muito importante, pensamos direção. Direção tem a ver com flecha, que eu falei. Então ele é o flecheiro. O que é um flecheiro? Aquele que porta o arco, né, que vai disparar a flecha. A flecha é aquela que vai buscar o seu alvo, né? Então imagina aqueles alvos redondos, ela tem que perfurar bem o meio dele. Então é aquele que encontra, é o certeiro, o que vai em direção ao lugar certo, ou seja, eu miro, planejo e cumpro. Esse é o processo de Oxóssi. Então Oxóssi é aquele que olha, observa, espera e então atira. Muitas vezes nós queremos respostas imediatas. Nós queremos respostas, né? Assim, de pronto. A gente reza, Deus... Eu tinha um quadro no meu quarto quando eu era criança, porque adolescente ainda sou, né? Quando eu era criança, na verdade quando eu era adolescente, há poucos anos atrás, em que ele tinha uma pedra e uma pessoa ajoelhada. Deus, por favor, dai-me paciência. E embaixo, em letras garrafais, tipo gritando, mas tem que ser já, que era mais ou menos como eu queria a resposta que o divino me trouxesse. E Oxóssi nos mostra que não é assim. Eu sempre brinco que eu tenho um telefoninho verde, né? Que ele não tem teclado, não tem disco, né? Antigamente não tem nada disso. Não tem touch screen, não tem nada. É um telefone verde. Eu só posso pegar quando alguém liga. Quem que liga? Quando eles ligam. E eu só posso... Alô? Quem fala? Ô, seu Mata Verde, tudo bem, meu pai? Eu posso falar com ele? Eu posso, mas ele vai responder quando ele determinar. Essa é um pouco a ideia de que Deus nos dá no momento certo. Deus nos fornece o que a gente precisa quando Ele entende que é a hora oportuna. A aprovação que a gente está passando hoje é a hora oportuna. Então, muitas vezes a gente se indigna, né, Isa? A gente fica indignado, fala assim, não é, poxa, mas estou passando por isso, mas é justamente naquele momento, naquela hora, que a gente tem que passar. E a gente às vezes não compreende isso. E Oxóssi é aquele que vai fazer a gente entender que tudo tem no tempo certo. Por isso, ele sobe numa árvore e espera. Espera o quê? Espera o momento certo. Você vai se antecipar, vai perder a caça. Vai fazer com que não haja necessidade. Então, Oxóssi vai nos ensinando a trabalharmos em nós que Deus nos mostrará o caminho quando for a hora. A gente quer isso? Não, porque nós somos imediatistas, né? E um dos caminhos da solidariedade, que é o caminho da Páscoa, passa por compreender o horário do outro. Qual é o tempo da Leilane? É diferente do meu tempo, não tenha dúvida. Para algumas coisas a Leilane é muito mais rápida, ela mesma diz, né, que ela é rápida. Ela pensa rápido, ela diz que está ligada no 220. Para outras coisas, o tempo dela pode ser diferente do meu. Ela pode ser mais lenta.
né? Então Deus nos dá o tempo exato da nossa necessidade. Exato. E quando nós estamos no meio da pandemia, o que nós queremos? Eu quero, você quer, eu espero, Deus te ajude que queira, que isso termine logo. Não, é difícil a gente ficar encontrando situações, né? Eu tenho feito por dia 3, 4, 5 momentos de consolação de famílias enlutadas. Muito mais dias de pessoas que estão com familiares que tiveram positivação de Covid. Não é fácil, não é fácil, né? Para mim é fácil, né? Eu posso dizer que tá difícil para mim. Coitado, não, eu não tenho nada de difícil. Difícil é quem está passando por isso, né? Difícil é quem está se enfrentando essa situação. Isso para eles é difícil, para mim é fácil. Cansativo, mas é fácil, né? Então, o que a gente quer? Que se resolva logo. Porque nós fomos treinados a sermos atendidos de pronto. Nós somos grandes reizinhos e rainhas esperando as coisas acontecerem. Por favor, me pega o telefone. A pessoa não pega, se levanta e pega e fica, pô, tem que ser na sua hora, no seu tempo. Isso no axé, então, a pessoa chega no terreiro hoje, faz 1 ano de casa. Aí faz 2 anos de casa e fala, eu quero ser pai de santo, quero ser mãe de santo. Mas você não tem 2, você tem 2 anos de casa, não tem como ser mãe de santo com 2 anos de casa. Não segue a tradição, né? A tradição diz que tem que ter tempo, acostumar, conhecer os costumes, tem um série de processos. Daí a pessoa, não, tem que ser no meu tempo. No teu tempo. Não é o tempo do orixá, não é o tempo de Deus, não é o tempo da entidade. Então muitas vezes nós queremos chegar no terreiro já querer dar consulta, por exemplo. Incorporar, saber o nome do caboclo, do preto velho, do Exu, da pombogira, do tio do Exu, da tia da pombogira, o nome da família inteira, com RG, CPF, aonde mora, da onde veio, para onde foi. Né? Nós temos essa ansiedade, vivemos um mundo de ansiedade. E Oxóssi é o contraponto. Oxóssi fala assim, por que você tem velocidade para saber? Por que você não saboreia, não sente o gosto de cada etapa? Por que não vive o dia de hoje? É muito interessante que Jesus fala, tem uma frase em que ele fala assim, não traga o peso do amanhã para o dia de hoje. Hoje basta o seu peso. Ou seja, o dia de hoje, ou seja, o momento atual já tem tanta coisa para ser resolvida e nós, não satisfeitos, pegamos o peso do ontem e o peso do amanhã e colocamos no dia de hoje. E de fato a gente não resolve nada, porque a gente não vai resolver o peso do amanhã, não vai resolver o peso de ontem e o peso de hoje ficou despercebido, ou seja, a situação de hoje. Oxóssi fala assim, atento, carpe diem, diria o latim, viva o hoje para ser feliz. Então Oxóssi nos ensina a estarmos atentos, mindfulness, plena atenção. Em cima tô lá em cima do tronco da árvore, em cima do galho, só na espreita da caça. Porque se eu piscar mais longo, pode ter caça ter passado. Se eu fizer barulho, a caça escapa. Se eu não tiver atento, estiver pensando nas borboletas, eu perco a caça. Então Oxóssi nos faz estarmos em plena atenção. É um dos ensinamentos de Oxóssi. E por isso, gente, pergunta para o pessoal que trabalha com caboclo e cabocla de Oxóssi, né, Cris? Oxóssi vem leve no terreiro, cantando, extrovertido. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança clara eu já encontrei. Salve Cartola, né? A alegria é o processo que traz Oxóssi no terreiro. Oxóssi na mata deu um grito, ecoou por toda a vastidão. Este brado mostrou a fé em Zambi, o amor por sua terra e pela tradição. O que, arô, alegria, Pai Oxóssi chegou. Alegria, Pai Oxóssi chegou. Pai Oxóssi chegou. Alegria. Então Oxóssi é o verde da esperança na Umbanda. Sim. Por que nos candomblés usa azul, pai? Porque existem umas questões da forma dos pigmentos que eram utilizados. E o azul, eles fazem parte dos telúricos, dos orixás ligados à terra. Por isso que Ogum, Oxóssi e uma série de outros orixás usavam azuis com suas tonalidades diferentes. Porque o azul era o que estava ligado à terra. E a gente um dia pode falar com isso, né? A gente pode um dia conversar sobre essas diferenças. Mas hoje é importante a gente entender isso. Então percebam esse mito, esse arquétipo, né? Essa construção que eu estou fazendo, porque a gente vai ter que entrar nela. Aprender o tempo de Deus. Nos curvarmos ao tempo
de Deus. E isso nunca quis dizer, e não quer dizer, eu fico com a minha boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Raul Seixas, hoje eu estou trazendo nossos cantores e compositores. Não quer dizer esperar. A esperança de Oxóssi é a esperança na luta, na vibração, no caminho. O caçador espera atento com a flecha, por isso que o Ofá, o símbolo do Ofá é um arco e flecha com ele tracionado, porque ele está pronto para agir, pronto para sair, pronto para atirar. Ele está pronto, ele é plenamente pronto. Isso é a ver com Oxóssi. Então a esperança de Oxóssi não é a esperança do sono, é a esperança dos olhos arregalados, atentos, plenos naquele momento. Então é nesse processo que nós vamos nos ligar no dia de hoje, tá? Eu não estou lendo os comentários, gente, só para não me perder, vocês me perdoem, eu já leio, tá bom? Podem continuar, eu agradeço muito, fico muito feliz em a gente poder conversar. No mito do caçador, além de todo esse arquétipo que eu estou construindo para a gente pensar, existe uma coisa muito importante que tem a ver com o caminho da Páscoa. Aliás, tudo a ver com o caminho da Páscoa. Vocês já olharam em todos os povos, eu vou frisar de novo, ó, todos os povos da antiguidade, todos, sem exceção, Pai Caetano, de todos que eu conheci, se você conheceu um que não tem, por favor, me forneça os dados que eu gostaria de saber muito, muito mesmo. Todos os povos, eles se juntavam porque é a única maneira de sobrevivência, né? Então os povos de antigamente, antes das conhecidas cidades, né, das grandes vilas, o Homo sapiens percebeu que ele estava em desvantagem perante um predador. E ele não ia conseguir tirar o seu sustento se ele estivesse sozinho. Mesmo para ele coletar sementes, coletar frutas e frutos das árvores, ele corria um seríssimo risco de ser assassinado por um animal peçonhento ou por um animal predador. Então nós começamos a descer dos arbustos e das árvores e buscarmos estarmos juntos, porque um defendia o outro. A partir desse momento, a sociedade ela fez assim, quem vai sair para caçar? Temos lá 30 pessoas, né? Por exemplo. Dessas 30 pessoas, um grupo ia sair caçar. Não ia sair todo mundo caçar. Mas por que não? Porque se todos morressem, acabou a civilização. Então eles falaram, gente, alguém tem que ir para o sacrifício, né? Quem vai ser o corajoso aí? Levanta a mão. Sabe aquela historinha, eu vou dar um passo para frente, tem um monte de gente que dá um passo para trás e você fica lá? Mais ou menos era assim. Então quem saía para caçar sabia que corria um sério risco de perder a própria vida. Mas então por que fazia? Porque ele ajudava a família, não a dele, a família verdadeira, a essência, que é a comunidade. Então eu não saía para caçar para o meu filho com o meu DNA. Eu saía para caçar por todos aqueles que comigo estavam. Vejam assim, eu tenho lá uma companheira, e dessa companheira nasceram 2 filhos. Várias outras pessoas têm 3, 4, 1 filho, ou não têm filhos, né? Não tem problema. Então todas essas famílias, companheiras com companheiras, companheiros com companheiras, né? Companheiros e companheiros, são pessoas, todas as formas de amor são válidas, e a gente precisa reconhecer isso. Então tem todas essas famílias diversas, maravilhosas, compondo a nossa comunidade. Eu saía para caçar junto com a companheira de um, companheiro de outro, e nós íamos juntos caçar. Para quem? Para toda a comunidade. Assim era na África, assim era na Europa, assim era na Ásia, assim era na Oceania, assim era nas Américas. Assim é até hoje uma série de tribos. E essa compreensão é o eixo central, gente, assim, ó, é a vida de Oxóssi. Eu vou por todos. Eu não vou por mim. Eu não faço por mim e nem pela minha família carnal. Eu faço por todos. Pense na pandemia. Eu visto máscara não por mim, por todos. Eu vou me vacinar não por mim, por todos. Eu vou de distanciamento social não por mim, por todos. Oh, olha, é Oxóssi, né? Oh, falta Oxóssi entender, falta muito. Então a gente vai compreender Oxóssi hoje. Então o caçador é aquele que aprende o dom de que eu posso inclusive me perder, morrer, mas eu
tenho o dever de levar a comida para a minha tribo, a minha comunidade, a minha sociedade. Esse processo não é de um ou de dois, é um grupo que sai e volta. Alguns não podem voltar, é verdade. E a comunidade continua abastecendo com alimento aquele que faltou. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns vídeos ou conhecerem pessoalmente, pelo menos histórias de griots, por exemplo, em que uma situação acontece de uma pessoa ficar viúva ou viúvo, né? O companheiro ou a companheira entrar em óbito por causa de uma caça, de uma situação dessa. A sociedade inteira passa a abastecê-la, a dar suporte àquela família que ficou sem um dos seus membros. Você acha que isso é coisa de índio? Você acha que isso é coisa de africano? Não. Eu vou te contar uma história. Você conhece a palavra dízimo? Leia lá, em Levíticos, né, que é o terceiro ou quarto livro da Bíblia, você vai encontrar assim: é dever da comunidade assistir todas as viúvas e todos os órfãos. Para isso nós vamos dar 10% do que produzimos para aqueles que não podem produzir. Pois é, que lindo, né? Seria se todo mundo fizesse isso. Já pensou? Olha que maravilhoso! As tribos indígenas fazem isso até hoje. Fazem. Os africanos de todas as etnias fazem, fizeram, e assim por diante. Essa é a compreensão do caçador. Oxóssi é caçador, é caçador. Então a gente vai pensar nesse caçador que é capaz de sair do leito da sua cama, da sua rede, né, para ir em busca do alimento para a sua comunidade. Olha que coisa linda, né? Eu vou contar uns itãs daí, só vou dar uma olhadinha nos comentários, né, Cris? Olha aí, ó, a Cris está dizendo que leu alguns textos sobre provações. A Leilane está dizendo que o caboclo de Ogum que nos conte como seu lenta. Saravá. Aprendi recentemente o verdadeiro significado de esperar a hora certa. Fui agraciado com a flecha certeira do Pai Oxóssi. Saravá, Lu, que maravilha, né, Mãe Vive? É verdade, não é lenta nada, não. Dani, coruja seria um símbolo de Oxóssi? Todos os pássaros, em geral, eles têm um significado da mata, né? Todos têm um significado com a mata. Mas a coruja, entre outras, elas têm uma ligação muito grande com a Yami Axorongá. A Yami é uma grande, seria a ancestralidade feminina que promove magia. Ela é a senhora da nossa vida, né? Uma ancestral comum a todos nós. E os pássaros, em geral, têm ligação com Yami, só que Yami e Oxóssi estão absolutamente juntos. Eu vou falar um conto sobre eles, tá? A mãe Fátima dizendo assim: quem vive a vida adiantando os passos, além de perder a oportunidade apresentada pelo momento certo, antecipa seu fim. Ó, profundo, hein? Axé. Adriane, a última vez que perguntei o nome do caboclo que servia, ouvi: se não for eu, quem vai trabalhar? Nunca mais recebi ele no terreiro. Ui, tá vendo? Paciência. Tá bom, Cauê, axé, né? Axé. Na aromaterapia, o óleo do aqui e agora é a cúrcuma, a erva do seu flecha dourada. Olha só que lindo, eu não sabia disso, não. Axé, Cauê, axé. Axé, Leilane. Boa noite, Ideia. Ah, um dia péssimo, vai ficar bom. Vamos ficar bom. Vai ficar tudo bem, você vai ver. Pessoal, então, deixa eu só colocar aqui a mãe Fátima. Quanto mais retraída estiver a corda do arco, né, do arco e flecha, mais longe será a flecha. Temos que pensar muito nisso neste momento de grandes limitações. Devemos preparar com a sabedoria do grande Odé para atingir o alvo com precisão. Axé, mãe. Com certeza, axé. Então, nesse processo todo, gente, aí eu vou parar um pouco de ler os comentários e depois eu volto, tá? A gente tem que, então, direção. Oxóssi nos dá a direção. Oxóssi é o senhor que é o flecheiro, que atira a flecha, e é o caçador. Então, o mito do caçador é muito importante a gente ter na nossa cabeça. Certo? Vamos lá? Salve, Marie, seja bem-vinda. Beijo. Que as vidas brotem, né, Marie?
Nesses processos todos, tem alguns itãs que são maravilhosos. Os avós dos nossos avós contavam que Oxóssi, na verdade, tem um significado que significa o caçador de uma flecha, ou caçador de flecha única, ou caçador de uma flecha só. Caçador é Odé, por isso que a mãe Fátima colocou Odé. A família do Odé, dos Odés, são a família dos caçadores. Tem Ilé, Emboalama, Otim, Oxóssi, e aí alguns outros que eram caçadores e caçadoras. Oxóssi, ele acabou assumindo todos os caçadores no Brasil, né? Então um mito ficou único. Mas Oxóssi é o caçador de uma flecha única. Sou filho de um guerreiro de uma flecha só, sou filho de Oxóssi caçador. E como todo bom guerreiro não anda só, tem sempre um irmão merecedor. O rei das matas, o meu protetor. Então, caçador de uma flecha só. Estava lá Oxóssi buscando prover a sua tribo do alimento sagrado. Estava coletando frutas, ervas, raízes, ele caçando para alimentar aquela família, aquela tribo. E então, compenetrado, focado, escuta alguém gritando: por favor, socorro, socorro, socorro. Então ele escuta e fala: socorro, desce da sua árvore rapidamente e vai em busca do som do pedido de socorro. Então encontra um menino, um garoto, dos seus 12 anos de idade, e falou: socorro, socorro, a feiticeira tomou conta da minha tribo, estamos todos escravizados por ela. Oxóssi olha para o menino e fala assim: como? Tem uma grande feiticeira, ela dominou tudo, todos os caçadores e guerreiros tentaram derrubá-la, mas ninguém conseguiu, e ela só aumentou o poder dela. E aí então ela saiu, ele saiu e falou: não, isso não pode acontecer, vamos lá ver o que está acontecendo. E Oxóssi então chega na tribo, e em cima de um dos telhados das casas estava um pássaro gigante. Era a temida feiticeira, que, acreditando que estava fazendo bem, escravizava a todos os herdeiros com seus poderes mágicos. Oxóssi então percebe que só tinha uma flecha. Ele já tinha usado para prover a sua tribo e ainda não tinha alcançado nenhuma caça. Então ele pensa: se eu gastar a minha flecha, talvez minha tribo fique sem comer. Mas se eu não usá-la, esta tribo ficará sem viver. Então ele pega a flecha, olha para a feiticeira, e do alto ela começa a rir e fala assim: uns vieram com 10 flechas, ou com 21 flechas, e você com uma acredita que irá me matar? E Oxóssi fala: eu não vim te matar, eu vim te despertar. Ele pega a flecha, puxa o arco com toda a sua força, respira e solta. Ao soltar a flecha, ela vai em direção ao coração da feiticeira. Ele não era de fato para matar. A flecha atinge, o grande pássaro então rola pelo telhado e cai ao chão e se transforma numa mulher. Ela olha e fala assim: por que não me matou? E Oxóssi fala: porque tu não és má. Só faltava-lhe a direção. E agora você sabe que não há magia de Deus que não passe pelo coração do amor. Ela então se transforma na grande Yami Oxorongá, que é a ancestral das ancestrais, a primeira mãe. Oxóssi dá direção. Né? Oxóssi dá direção. Até neste mito, lógico que eu contei com as minhas palavras, fiz algumas alterações, óbvio, né? Mas o mito ele significa isso. Oxóssi fez duas escolhas difíceis. Uma, a função dele era a caça, mas ele falou assim: entre a vida e o que comer um dia, não posso. Mas a hora que ele olha o grande pássaro, todo mundo com medo, achando que ele era do mal, ele percebe que não era do mal. Faltava a ela apenas a direção. Ela era do bem, sempre foi. Então ele atira a flecha. Ao atirar a flecha, ela então desperta e se transforma na grande orixá. Tem algumas ramificações dos candomblés que não aceitam Yami como orixá. A gente pode entrar nessa discussão, mas não vai valer a pena. O importante é a compreensão do todo, né? Que isso significa essa força de Oxóssi que nos conduz à direção, né? É ao mesmo tempo do caçador. Perceba no caçador, não é?
A importância de ser o caçador. E por que uma flecha só nessa história? Porque quando Deus age, ele não precisa de 2 flechas, ele só precisa de uma. Quem precisa de 2, 3, 4, 5 mil, dezenas de mil flechas, somos nós. Hoje eu sou um caçador de 10 mil flechas. Não acerto o alvo nenhuma vez. Mas eu estou esperando, o Oxóssi vai me atirar. Uma flecha, pum, atirou. Amanhã eu sou um caçador de 1000 flechas. Eu vou me tornar Oxóssi quando eu não precisaria de mais nenhuma flecha. Apenas de uma. Porque eu sei aonde atirar. Ou seja, eu conheço o alvo. Eu não erro mais. Eu sei o caminho. Por isso Oxóssi é essa força que direciona. Eu não preciso de 2, eu só tenho um. Porque um só é o fim. Olorum, Olodumare, Olofim, Deus, né? Alá e assim por diante. Pai Fernando, sua bênção, axé. Que assim seja, que algum nos abençoe. Aí, ó, fazer um ovo de Páscoa para vender. Axé, Pai Fernando, que seja muito cheio de doce neste mundo, né? Salve, Cauê, obrigado. Tem a música do Crioulo, diz a Chay, que diz: as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Axé, Chay, então talvez falte Oxóssi na vida delas, né? Falta Xoxóssi, né? O pessoal brinca que eu fui falar tão rápido Oxóssi que eu falei Xoxóssi, até hoje tenho bullying com isso, viu, gente? É uma coisa difícil, né, Vanessa? Salve, Muriel, seja bem-vinda. Um dos titãs do Pierre Verger fala sobre isso. Oxóssi, esse mito, na verdade, originalmente não é do povo de Queto. Eu fui descobrir que ele é de um outro povo, né? E ele foi adaptado para o povo de Queto, mas é muito bonito de qualquer forma. Tem um outro mito que diz assim: Oxóssi estava na mata caçando, preocupado com as suas questões, em dar comida para a sua tribo, e de repente ele escuta um barulho. Então no alto das árvores ele vai olhar e fica olhando, e vê então uma linda mulher nas águas e um grupo de caçadores a importunando e começam a tirar sarro dela, a tentar fazer coisas que não se deve. Ele olhou aquilo e falou: não, isso não está certo. Só que ele estava em menor número. Ele não daria conta dos caçadores que ali estavam. Ele parou, pensou: eu vou ficar no alto da minha árvore, vendo uma pessoa sendo massacrada? Não vou. Ele então desce e enfrenta os caçadores. Os caçadores então vão para cima dele e começam a jogar uma saraivada de flechas. E quem estava no rio era Oxum. Oxum ri e fala assim: vem aqui, Oxóssi, vem aqui. Oxum começa a rir e fala assim: eu não preciso que ninguém me defenda. Eu estava chamando eles aqui que eu ia dar uma lição para eles. Mas ela então cobre ele com as suas águas do rio, vem uma cabeça d'água e cobre. E Oxóssi então é levado por Oxum até uma nova tribo. Nessa nova tribo, Oxum fala: este caçador fez de tudo para me salvar. Era capaz de dar a sua vida por aquilo que é certo, que é o mito do caçador. Lembra do mito do caçador? Esse Itã fala sobre isso. Essa nova tribo chama-se Queto. E ele então se torna o rei de Queto pelo amor de Oxum. E é muito legal a gente conhecer a história da África, porque Queto é uma das cidades mais novas do Império Yorubá. Porque eles migraram para Queto para se defender. E em Queto, Oxóssi seria o grande orixá, o grande rei, porque ele é o irmão mais novo. Então ele recebe Queto das mãos de Oxum, por amor. Esse processo ele é muito importante para a gente entender o que a gente vai fazer hoje, né, Eliane? Seja bem-vinda. Bom, então nesse processo de Queto, e aí eu vou falar um pouquinho de Queto para a gente começar a nossa oração, né? Só um pouquinho. Que é assim. Quando você fala no candomblé que segue os ritos iorubás, a gente chama ele de candomblé de Queto, não é verdade? A raiz dos candomblés iorubás no Brasil, a gente chama de Queto.
O primeiro Oxóssi que anunciou a Umbanda, que a gente fala como anunciador da Umbanda, é chamado de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era um caboclo de Oxóssi. Oxóssi é a raiz das religiões de matriz africana no Brasil. Pai Tobias chama o Brasil de Nova Queto, trazendo a ideia de que aqui vai se ressurgir o império, que é o império dos mais novos, né? Então lembra que eu falei que existia Oió, Ilé e Fé, e eles foram sendo massacrados por uma série de questões, tiveram que migrar a oeste. Então surge Queto como uma cidade importante, né? Então Queto também teve que ser migrado, ou seja, veio para cá. E aqui seria Nova Queto, ou seja, um novo reinado do caçador. E aqui, então, nós todos temos a base de Queto. Então, quando falamos de Queto, a gente fala Alaqueto Oxóssi, Alaqueto Oxóssi, significa o rei de Queto. Alaqueto Oxóssi, o que, Arô? É o rei que fala mais alto, aquele que fala mais alto. Não se de gritar, é aquele que tem mais autoridade. Por que ele tem mais autoridade? Porque ele foi capaz de se sacrificar pelo bem do próximo. Te lembra quem essa história? Te lembra quem? Jesus? Pois é, tem algumas pessoas, alguns espíritos, que falam que no momento em que Jesus assume esse papel, ele assume o papel enquanto Oxóssi. Ele se traveste de Oxóssi e se coloca à frente no martírio para que outras pessoas fossem salvas. Essa é a compreensão do Oxóssi. No Candomblé e na Umbanda, Oxóssi é aquele que faz esse processo. Por isso, no caminho pascual que nós estamos fazendo, compreender isso é um momento do nosso caminho. Então nós despertamos na existência de Deus antes da existência. Olhamos que um caminho que já foi trilhado pelos nossos ancestrais ilustres, como Jesus, como os pretos velhos e alguns indígenas, né, vários indígenas, enfim. Depois nós pedimos para Yansan nos desfazer, nos desconstruir, retirar as coisas que nós não compreendemos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E agora nos deparamos com aquele que vai dar a direção, aquele que apontou o caminho, deu exemplo do caminho e diz: nós temos que servir o coletivo, senão não valemos nada. Não valemos nada. Olha que forte, né? O Pai Tobias está escrevendo um livro, chama-se A Queto Brasileira, ou A Nova Queto, não tem um título original ainda. Estava lá pela meados do meio do livro, ele interrompeu a escrita para Capitão Léo Pessoa continuar. Ele está escrevendo um livro do Capitão Léo Pessoa neste momento. Mas o Pai Tobias está escrevendo um segundo livro dele, que chama-se A Nova Queto, A Queto Brasil, ou da Queto da África para a Queto Brasil. E um dos processos lá acontece no despertar do Pai Tobias, é que ele estava sendo preparado para ser um babalaô da sua tribo, em Queto, e então ele tem que ir para uma floresta. E diante da floresta ele vê um grupo de caçadores, de atiradores, de guerreiros, que iam massacrar a tribo do Pai Tobias. Ele olha, ele tinha apenas 14 anos, vamos lembrar, 15 anos, era um jovem menino. E ele escuta da boca da Iami, né, fala assim: eles estão indo para a sua tribo. Se você não detê-los, eles irão massacrar a todos. E ele fala: mas como eu sozinho vou detê-los? Ela fala: você tem essa missão. Então ele consegue, de uma determinada maneira, que eu não vou contar, não vou dar mais spoiler, a deter aquele grupo. Ele morreu, provavelmente, não sei ainda, sabe-se lá. Então ele aceitou a imposição de uma pena tão cruel para ajudar o próximo. Então é um conceito dramático, é hipérbole de novo, né? Mais uma hipérbole, mas ela mostra o caminho que a gente tem que seguir. Então, gravado isso, direção. Oxóssi é aquele que aponta a direção. É o flecheiro, aquele que espera, que sabe o tempo, que conhece o tempo, só vai fazer na hora que Deus mandar. Ele é o caçador, é capaz de abrir mão de tudo na sua vida para o bem da sua comunidade, né? Esse é o provedor, tudo mais. Esse é o conceito que a gente vai ter na nossa cabeça para a gente iniciar agora a nossa oração, certo? Vamos lá, tem alguma pergunta aí? A gente pode começar daí. Vamos lá, então. Vamos lá? Então eu vou cantar um ponto só para a gente dar uma aquecida no nosso coração, daí eu que rezo, tá bom? Só para a gente
Então vamos lá, respirar fundo. A Tamires, gente, está fazendo um trabalho muito bacana, já que eu agradeço. A gente está conseguindo editar as lives e colocar no nosso canal do YouTube, Umbanda de Raiz. Então, se você quiser, vai lá, curte, é muito legal, tem vários outros vídeos, acho que tem perto de 60, 70 vídeos agora. Tem as conferências também, quem quiser lá, tá no YouTube, por exemplo, na televisão grande, né? Dá para fazer lá. Obrigado, Tamires. Então vamos lá fazer as mãos, mão no rosto. Respira fundo. Tudo que está acontecendo no mundo agora, a gente vai dar uma pausa. Vamos pensar em Oxóssi. Eu sou um caçador. Eu sou um filho deste caçador. Eu sou aquele que está em busca de prover para mim e para todos que me cercam. Eu quero cumprir o mandato de Deus. Quero que Deus me dê direção. Sou filho de um guerreiro de uma flecha só, sou filho de Oxóssi caçador. E como todo bom guerreiro não anda só, tem sempre um irmão merecedor. O rei das matas, o meu protetor. O rei das matas, o meu protetor. Saravá, Senhor Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O que aro. Saravá, meu pai Oxóssi, sua bênção, meu Senhor. O que aro. O que aro. O que aro. Saravá, Oxóssi, o que, meu pai? Odé. Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, em Bualama, em Lé, que Oxum levou para o rio, nasceu logo Nedé. Sua natureza é da lua Oxóssi é Odé. Odé, 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 rei de Queto, caboclo da mata, Odé, Odé. Saravá, Oxóssi, o que, meu pai? A sua bênção, axé, meu pai, axé. Vamos levantar nosso pensamento para o ar, pedir a Deus neste momento que escute as nossas preces, tá bom? Deus de infinita bondade, misericórdia absoluta e plena, Mãe Criadora de todo o universo, que gestou a nossa vida e a nossa existência, com teu sopro mágico fez com que eu pudesse despertar para a existência, não neste corpo que hoje me abriga, mas no meu espírito que é eterno. Te agradeço, minha Mãe, Senhora, Deus, por tudo que me criaste, por tudo que fizeste a mim e a todos nós. Nos criaste para compreendermos como somos um, como devemos amarmos uns aos outros, como devemos juntos vencermos os obstáculos que se apresentam em nossa existência. A nossa história, o DNA que cerca este corpo, as memórias das minhas vidas passadas, se carregam em todo o meu ori, na minha coroa, e hoje eu peço a bênção para que eu possa acessá-las. Me lembrar de quando estava sozinho, perdido no meio da mata. E então encontrei pessoas como eu, homens e mulheres, e percebi que juntos conseguiríamos enfrentar os perigos que nos desafiavam à noite e nos rondavam de dia. Naquele momento, senti minha mãe, meu pai, que havia comigo outros seres, que iguais a mim, feitos pela sua mão, soprados pelo teu sopro, moldados pelas mãos do orixá Funfum, que o Batalá criou pelo barro de Nanã. Sentia-me então empoderado, não era mais só. Sabia que aquela comunidade me fortalecia, garantia a vida dos meus herdeiros e das minhas herdeiras. Percebia-me que no grupo me tornava verdadeiramente eu. Quando estava sozinho, me sentia fraco, oprimido, amedrontado. Me sentia, na verdade, a iminência de perder tudo. Quando me juntei aos meus irmãos e minhas irmãs, me senti agraciado pelo teu poder. Senti que meus filhos poderiam então viver, mesmo quando eu já não pudesse estar com eles. Sentia-me que a minha família já não era mais apenas aqueles que gozavam do meu DNA. Eram, na verdade, todos da minha espécie. E juntos
nos envolvemos com a natureza, compreendemos o valor das plantas. De algumas folhas, curamos as bexigas. De algumas raízes, nos alimentamos. Com os frutos, crescemos. Aprendemos que cada animal tinha uma serventia. Olhávamos os pássaros e eles nos indicavam o caminho de qual fruta comer e de qual fruta deveríamos evitar. Olhávamos aos javalis e aos pequenos porcos e enxergávamos neles indicadores das raízes suculentas que enchiam a nossa barriga de alimento e nos davam esperança no futuro. Com a natureza aprendemos a viver. Conhecemos as cavernas, as grutas que nos davam proteção. Tudo porque aprendemos a contemplar a Ti, Deus, em cada ser vivo, em cada pedra, em cada grão de areia. E então aprendemos que juntos nos tornávamos um só. Se antes eu não me sentia bem, naquele momento me sentia pleno. Sabia que algumas mãos me defenderiam, que bocas falariam de mim, todas a meu inteiro respeito, para me fortalecer e me amparar. Deste o caminho da comunidade e eu compreendi que este é o caminho que queres de mim. Mas o tempo passou, meu Pai. O tempo passou. E por orgulho, vaidade, acredito agora que sozinho numa árvore sou mais forte do que na comunidade. Luto com os meus irmãos e irmãs, não mais para o bem comum, mas para que eu tenha mais do que eles. Não os enxergo mais como grandes mãos que me ampararão, mas mãos que competem comigo pelo mesmo feijão. Que ledo engano! Como o orgulho feriu os meus olhos, o egoísmo ensurdeceu meus ouvidos. Por favor, meu Pai Oxóssi, dê-me a direção para que eu possa compreender o que desde os tempos imemoriais Deus nos alerta, que juntos e somente juntos seremos plenos, seremos perto de Ti. Nos afastamos da origem da nossa vida, nos afastamos de Deus. Por isso, Oxóssi, dai-nos a nós a direção que tanto precisamos, porque eu quero estar em comunidade. Quero ser uma das mãos que protegerão os pequenos e aflitos, uma das forças que estarão cercando os perigos para que outros não venham a se machucar. Se preciso for, que eu seja a sua flecha, vá na mata em busca do alimento, mesmo que com isso eu possa correr algum perigo. Mas se for para o bem de todos, que eu aprenda sempre a lutar pelo bem comum. Oxóssi, meu Pai, dai-me a força do Teu arquétipo, que eu seja o caçador da minha comunidade, que eu possa encontrar neste processo a direção da minha vida e então ter a paciência para compreender os Seus desígnios. Não me revolte, me indigne e lute todos os dias para o bem-estar de todos, sempre respeitando a harmonia do meio ambiente da qual eu estou inserido. Oxóssi, meu Pai, que esse sentimento não seja para mim, seu filho, sua filha, seja para a nossa humanidade, seja para o nosso Brasil. Precisamos despertar com a Tua flecha, meu Pai, que ela seja certeira e atinja os nossos corações, pois sem o amor não há caminho que se sustente. A Sua bênção. Axé, meu Pai. Mantendo o pensamento bem alto, eu vou cantar uma música como se nós todos estivéssemos perdidos. Porque de fato nós estamos no egoísmo e no orgulho, né? Então agora a gente vai se reencontrar com Deus e entrar nessa tribo nova. Eu corri terra, eu corri mar, até que eu cheguei à minha raiz. Ora viva Oxóssi nas matas, que a folha da jurema ainda não caiu. Ora viva Oxóssi nas matas, que a folha da mangueira ainda não caiu. Eu corri terra, eu corri mar, até que eu cheguei à minha raiz.
Ora viva Oxóssi nas matas, que a folha da mangueira ainda não caiu. Ora viva Oxóssi nas matas, que a folha da mangueira ainda não caiu. O que, Oxóssi? Eu corri terra, corri mares, até que eu encontrei aonde eu devia ficar. Ali finquei minha raiz, e graças a Deus deu tempo, porque as folhas não caíram, ou seja, a mangueira tem folhas permanentes, né? Se todas as folhas da mangueira caíram é porque ela morreu. Então deu tempo, eu cheguei a tempo. Axé, meu pai Oxóssi. O que, Arô? Oxóssi na mata deu um grito, ecoou por toda a vastidão. Este brado mostrou a fé em Zambi, o amor por suas terras e pela tradição. O que, Arô, alegria, pai Oxóssi chegou. O que, Arô, alegria, pai Oxóssi chegou. Bate um vento lá nas matas, o caminho está traçado. Pai Oxóssi é quem nos guia no caminho iluminado. O que, Arô, alegria, pai Oxóssi chegou. O que, Arô, alegria, pai Oxóssi chegou. Oxóssi na mata deu um grito, ecoou em toda a vastidão. Este brado mostrou a fé em Zambi, o amor por sua terra e pela tradição. O que, Arô, alegria, pai Oxóssi chegou. O que, Arô, alegria, pai Oxóssi chegou. Bate o vento lá nas matas, o caminho está traçado. Pai Oxóssi é quem nos guia no caminho iluminado. O que, Arô, alegria, pai Oxóssi chegou. Saravá, Oxóssi, o que, meu pai? Que Oxóssi nos abençoe e nos proteja. A gente vai continuar nesse processo, ó. Oxóssi nas matas deu um grito, ou seja, ele ecoou por toda a vastidão, encontrou tudo, né? E às vezes a gente está sentindo o mundo está se arrepiando, né? Eu vi chover, eu vi relampejar, mas mesmo assim o céu estava azul. Firma seu ponto na folha da Jurema, que Oxóssi reina de norte a sul. Firma seu ponto nas folhas da Jurema, que Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampejar, mas mesmo assim o céu estava azul. Firma seu ponto nas folhas da Jurema, que Oxóssi reina de norte a sul. Firma seu ponto nas folhas da Jurema, que Oxóssi reina de norte a sul. O que, Oxóssi? O que, meu pai? Axé, gente, axé. Tem um pessoal que fala assim, alguns falam, o que, Bamboclim? O que, Bamboclim? Todas as pesquisas que eu fiz sobre isso, só para vocês saberem, significava que antigamente falava o que, Caboclinho. E aí as pessoas foram achando que era um nome, Caboclinho ficou Bamboclim. Mas tá, tudo vale, maravilhoso. O importante é o axé que desprende das matas de Oxóssi, né? Saravá, Oxóssi. Pedir a bênção em todos os caboclos, pedir a bênção em todas as caboclas, que os povos originais nos inspirem, pois nós, há tão pouco tempo nessas terras, né? Nós estamos aqui há 400, 500 anos, e aí já conseguimos fazer tão mal a essa terra, que a gente possa aprender aqueles que estão há dezenas de milhares de anos aqui, a viver com a natureza exuberante deste país chamado Brasil. A bênção caboclo, a bênção cabocla. Pisa, caboclo, quero ver você pisar. A batida do meu samba, quero ver você pisar. Pisa, caboclo, quero ver você pisar. Pisa lá que eu piso cá. Quero ver quem vai chegar. O que, caboclo, o que, cabocla? Ô, Juremê, ô, Jurema. Sua flecha caiu certeiro, oi, Jurema, dentro deste conga. Salve o sol e salve a lua, salve São Sebastião, salve São Jorge Guerreiro, que nos deu a proteção, oi, Jurema. Oi, Juremê, oi, Jurema, suas folhas caiu sereno, oi, Jurema, dentro deste conga. O que, cabocla, o que? Foi numa tarde serena, lá na mata da Jurema, que eu vi o caboclo bradar. Foi numa tarde serena, lá na mata da Jurema, que eu vi o caboclo bradar.
que era. Toda a mata está em festa, saravá, seu mata virgem, que ele é rei da floresta. Que era. Sua mata estava em festa, saravá, seus 7 flechas, que ele é rei da floresta. Ok, meu pai. Saravá. Saravá, seu rompe-mato, saravá, todos os caboclos e caboclas da nossa querida amada Umbanda, salve seu flecha dourada, saravá, as forças dos caboclos e caboclas da nossa amada Umbanda. Gente, estão pedindo a bênção de Oxóssi, que ele possa nos carregar dessa emoção, dessa energia. Alegrai-vos, pois é de alegria que nós vamos vencer as nossas dificuldades. Alegrai, porque mesmo diante das maiores dificuldades, nós seremos capazes de superá-las. Por mais triste e dolorosa que seja esta caminhada, nós iremos conseguir vencê-la. Mas nós precisamos despertar na nossa união, na nossa unidade. Por isso peço a bênção aos caboclos e às caboclas. Peço a bênção Oxóssi, a bênção meu pai, a bênção Oxóssi. Jurema sua flecha sumiu e ninguém viu, e ninguém viu. Jurema sua flecha sumiu e ninguém viu, e ninguém viu. Eu vou chamar o caboclo Ventania, só ele sabe aonde a flecha ia. Eu vou chamar o caboclo Ventania, só ele sabe aonde a flecha caiu. Saravá os caboclos, saravá as caboclas. A benção. Axé, gente, que Oxóssi dê muita proteção, muita bênção, esperança. Oxóssi é o orixá da esperança, da alegria, né? Da alegria, como eu falei no começo. A Paula está cantando assim, eu me perdi, Oxóssi me achou, Oxóssi não é caça, Oxóssi é caçador. Eu me perdi, Oxóssi me achou, Oxóssi não é caça, Oxóssi é caçador. Eu que caboclo, o que? Amanhã, estão me perguntando, amanhã o que a gente vai fazer, né? Hoje foi Oxóssi, ontem foi Ogum, ontem foi Iansã. Vai dar tempo de todos os orixás? Não. Não vai dar tempo de todos, a gente vai fazer alguns orixás, né? Amanhã nós vamos falar de Omolu. Amanhã é sexta-feira da paixão, amanhã é um dia importante para a gente compreender o momento pascual, né? Que a gente aprenda a ter sacrifício, que é transformar todas as nossas ações em sagrado ofício, que é o que Jesus nos ensinou. É o que os nossos ancestrais nos ensinam. Que Oxóssi dê a direção a cada um e a cada uma um saravá muito fraterno, mas muito mesmo, dito com meu coração em paz e em felicidade, em alegria. Como é tão lindo assistir festa na mata, ouvir o som da cascata e o lindo canto do sabiá, que noite linda, bela noite de luar. Foi no clarão da lua que eu vi folha verde chegar. A mata estava em festa, toda coberta de flor. Até os passarinhos cantam, meu caboclo, eles cantam em seu louvor. Saravá Oxóssi, ok. Agradeço, Muriel, agradeço a todos vocês, pai Adilson, mãe Fátima, mãe Rose, a bênção a todos os dirigentes a todas as dirigentes, né? Muito obrigado. Amanhã estamos juntos nas bênçãos do Orixá dos Mistérios, a bênção do nosso pai, Omolu. Salve, Johnny, um grande axé a todos os nossos irmãos. Você que é o padrinho, agradeço e peço a sua bênção. A bênção a todos e a todas. Até amanhã, com as bênçãos e as graças de Deus. Axé. Ok, caboclo, ok, Oxóssi.